Então, dando continuidade à nossa parte do curso sobre CSS, nós vamos falar aqui rapidamente como que o CSS é estruturado. Então, agora que nós já temos uma ideia básica assim, de como funciona o CSS, conforme nós vimos na aula passada, nós vamos começar a dar uma olhada um pouco mais na estrutura da linguagem, entender melhor a sintaxe e as regras da linguagem. Então, nós vamos falar muito aqui sobre a questão da estrutura sintática fundamental para a linguagem CSS e tentando avançar um pouco mais em níveis de detalhe a questão dos seletores e de outras características de propriedade, de valores que nós vimos na aula passada. Então, um pouco aqui é revisão de como que nós podemos aplicar CSS em nossos documentos HTML. Então, nós já vimos, nós temos três formas de usar CSS em um documento HTML. A primeira forma, que é a recomendada, é você usar folhas de estilo externas ao seu documento HTML. A principal vantagem disso é que normalmente você quer dar um look and feel, uma aparência para o seu site, para várias páginas, para vários documentos web dentro do seu site. E quando você coloca uma folha de estilo externa, essa folha de estilo externa pode ser aplicada a todas essas páginas de uma só vez. Então é muito melhor do que você ficar fazendo Ctrl+C e Ctrl+V de estilos definidos internamente no documento, caso você queira replicar esse estilo para diversas outras páginas do seu site. Mas, embora seja recomendado nós usarmos folhas de estilo externas, nós podemos usar folhas de estilos internas e também folhas de estilo inline, junto com os próprios elementos HTML que nós queremos estilizar. Então, conforme eu disse, a maneira mais tradicional e mais comum e mais útil de nós anexarmos folhas de estilo nos nossos documentos HTML é linkar essas folhas de estilo com múltiplas páginas de forma a dar uma aparência consistente, um estilo consistente para o nosso site, né? A premissa disso, isso é feito porque nós sabemos que na maioria das vezes, né, as diversas páginas constituintes de um website vão ter basicamente o mesmo look and feel, vão ter a mesma aparência. Isso é uma coisa importante, porque normalmente você quer dar uma consistência para o seu usuário quando ele está dentro dos seus sites, né? Fica complicado se você quisesse colocar cada página com um layout totalmente diferente, com um conjunto de cores totalmente diferente, você perderia padronização dentro da sua aplicação web ou dentro do seu website. Então, por essa característica de querer padronizar, de dar uma visão única, talvez, uma experiência de uso única para o seu usuário, é muito importante que a gente use folhas de estilo externas que definem justamente todos esses estilos, essas aparências, esse look and feel. Então, nós já vimos então que para você associar uma folha de estilo externa com um documento HTML, nós usamos o elemento link dentro do elemento head HTML. Então, na minha parte esquerda aqui, eu tenho meu documento HTML. Na linha 6, observem que eu tenho o elemento link. E como que nós fazemos? Nós colocamos dois atributos. O atributo rel, que indica qual que é o relationship, qual que é o relacionamento desse meu documento HTML com algo que eu vou incluir nesse link. O meu relacionamento desse documento com o que eu vou incluir nesse link é que isso que eu vou incluir é uma folha de estilos. E o endereço onde está localizada essa folha de estilos é fornecido pelo atributo href, que no meu caso é styles.css. Ou seja, eu estou dizendo que esse meu documento HTML está no mesmo diretório que a minha folha de estilo styles.css. E aqui na direita eu tenho a minha folha de estilo, que conforme nós já vimos, uma folha de estilo possui um conjunto de regras. Cada uma dessas regras é constituída de um seletor, que é esse que está em verdinho aqui. Então, eu tenho na linha 1 um seletor e na linha 7 um outro seletor. O meu seletor H1 tem como target os elementos H1. No meu caso, esse elemento que está na linha 9 aqui do meu HTML. E o meu seletor P, que está na linha 7 da minha folha de estilo, tem como target, tem como alvo o elemento P dentro do meu documento HTML, que está aqui na linha 10. Então, eu estou dizendo que esse meu elemento H1 da linha 9 ele vai ter algumas características de estilo e o mesmo para a linha 10. Quais são esses estilos para a linha 9? Estão definidos dentro do meu bloco de declaração,
O meu bloco de declaração que inicia na linha 1 e termina na linha 5, ele é constituído de pares, que são constituídos de propriedades e valores. Propriedades está meio aqui em vermelho, meio vinho. Eu tenho as propriedades color, background color e border. Coloco dois pontos depois do nome da propriedade e coloco os valores para as propriedades. A minha cor é azul, a minha cor de fundo do meu elemento H1, do box que representa o meu elemento H1, é amarelo, e a minha borda tem três valores. Ela tem uma espessura de 1 pixel, ela é sólida, ela não é, por exemplo, pontilhada, e ela é da cor preta. Já o meu elemento P, que foi da linha 10 do meu documento HTML, que foi estilizado pelas regras que está entre as linhas 7 e 9, tem como cor vermelha. Então, quando vocês rodarem esse exemplo, vocês vão perceber então que o H1, ele pegou o meu elemento de título Hello World, H1, colocou a fonte em azul, color blue, colocou a cor de fundo como amarela, conforme vocês podem ver aqui, e observe que o H1 é um elemento de bloco. Sendo um elemento de bloco, ele ocupa toda uma linha de acordo com a largura do seu viewport. Então é por isso que ele está indo pegando toda a largura aqui do meu navegador web, né? Porque é um elemento de bloco. E observe que eu coloquei uma borda 1 pixel, é por isso que vocês podem ver esse preto aqui na borda, né? E ela é sólida e ela é preta. E olha que coisa interessante, dá para vocês perceberem agora direitinho o que é um box, né? Então o elemento H1, ele é um box. Ele não é apenas o conteúdo desse elemento. Ele é essa caixa imaginária aqui que engloba o seu elemento. E conforme vocês podem ver, o meu parágrafo, que estava depois do meu elemento de título H1, eu defini como cor vermelha. Então, eu acho que deve estar ficando claro para vocês que usar HTML para estilizar as coisas não compensa. É muito complexo. Antigamente nós fazíamos assim. Hoje, você pega qualquer elemento HTML com CSS, você transforma ele do jeito que você quiser, na cor que você quiser. Inclusive, a gente pode pegar elementos em bloco, transformar em inline, inline em bloco. Você tem o inline block como um dos valores possíveis, tá? Então, a mensagem que fica é: não se preocupe em querer usar, por exemplo, H1, H2, H3 como se fosse apenas para determinar tamanho de fonte. Isso é uma péssima prática de programação, né? Nós temos CSS, caso vocês queiram trabalhar com coisas de tamanho de fonte, você usa com CSS. Deixa os elementos HTML para dar poder semântico e estrutural. O H1, H2, H3 são elementos de título. É para você separar o seu documento tipo em seção, subseções, capítulo, coisas desse tipo, né? Devemos usar nesse intuito. E CSS para dar estilo, para dar formatação, para deixar bonito esses nossos elementos. Apenas lembrando que quando eu faço uma associação do meu documento HTML com uma folha de estilo externa dentro do elemento link, que é filho do elemento head, eu posso colocar essa minha folha de estilo no mesmo diretório ou qualquer outro diretório, ou inclusive em um endereço absoluto, por exemplo, apontando para um site externo, para um outro endereço na web. Aqui, por exemplo, eu trouxe algumas ilustrações. Na linha 2, eu estou associando esse documento HTML aqui com uma folha de estilo chamado style.css, que está dentro de um diretório chamado styles. Então, eu estaria no meu documento HTML, eu teria que ir um nível para baixo, descer um diretório, e entrar no diretório styles, e lá que vai estar minha folha de estilo. Na linha 5, mais um exemplo, né? Aqui a minha folha de estilo está 2 níveis abaixo de onde eu estou. Dentro do subdiretório Styles e dentro do subdiretório Styles, dentro do subdiretório General. Aí que eu chego no arquivo style.css. Ou posso navegar para cima, né? Repare que na linha 8 eu tenho um exemplo que a minha folha de estilo está localizado um diretório acima, 2 pontos barra. Estou subindo um nível na minha hierarquia de diretório, entrando em um diretório chamado Styles, aí assim, conseguindo achar minha folha de estilo que está no arquivo style.css. Ou em outras palavras, lembre que vocês têm um path, onde estão os recursos dentro do seu servidor web. E o seu path ele é associado com o sistema de arquivos.
Então, todos os conceitos que vocês aprendem para navegar sistema de arquivos, seja Windows, seja Mac, ou seja em Linux, vocês podem utilizar aqui. São os mesmos conceitos, né? Para você fazer, associar endereços relativos dentro da sua própria aplicação web ou dentro do seu próprio website. Embora seja boa prática, então, nós colocarmos as folhas de estilo de maneira externa aos nossos documentos web, para reuso, para dar consistência de estilo, não é a única forma. Você pode, inclusive, usar, por exemplo, o elemento style. Repare que tem na linha 6, eu abro o elemento chamado style, e na linha 16 eu fecho esse elemento. E coloco as minhas regras, a regra para o seletor H1 e a regra para o seletor P. E observe que o meu elemento style aqui fica dentro do heads, lá dos metadados do meu documento, né? Então, é o mesmo exemplo que eu acabei de apresentar para vocês. Só que aqui eu defini ele internamente a partir do elemento style HTML. É recomendado? Não, né, pessoal? Porque imagina que você queira dar esse estilo para várias páginas. Você teria que dar um Ctrl+C, Ctrl+V nisso aqui e copiar em todas as suas outras páginas. Se fosse só copiar, não teria problema, mas o problema, a questão é que você vai querer talvez mudar. Aí depois você vai querer mudar o color de blue para pink. Aí você vai ter que ir em todas as páginas e fazer a alteração. Aí é um pesadelo, né? É tudo que a gente não quer. E nós temos também que lembrar que às vezes, embora isso não seja uma boa prática, às vezes você não tem outra alternativa, né? Eu vou dar um exemplo aqui no sítio eletrônico do Unifal. O sítio eletrônico do Unifal é feito em WordPress. Você tem uma folha de estilo lá principal que dá toda a consistência no sítio eletrônico do Unifal. Eu trabalho na Pró-Reitoria de Planejamento. Tem até aluno da computação, o Eric, que é estagiário e ele dá, outros alunos também, mas o Eric trabalha lá fazendo manutenção no sítio eletrônico da Proplan. Só que a gente fica preso. Por quê? Porque a gente não consegue mudar a folha de estilo. Porque a folha de estilo é para o sítio eletrônico inteiro, é lá no NTI. O NTI que controla a folha de estilo. Então a gente não consegue editar diretamente a folha de estilo master, diremos assim. Aí, para esses casos, a gente às vezes não tem solução. Às vezes a solução nossa é criar uma folha de estilo inline, interna ou interna, dentro das nossas próprias páginas para poder resolver o problema. Ou seja, o meu CMS, o meu Content Management System, o meu sistema de gestão de conteúdo, seja ele WordPress, Drupal, Joomla, né, às vezes impede que você tenha acesso à sua folha de estilo. Aí você não contém outra alternativa. Você não tem autorização, aí você vai ter que talvez não usar uma folha de estilo externa. Vai ter que usar talvez um inline ou até uma interna. Então, uma outra forma que eu tenho, então o inline a gente viu que você pode colocar lá no heads, tem um elemento lá, style, HTML, que você pode utilizar. Ou tem essa outra possibilidade aqui, que é o inline. Dentro do próprio elemento, tá vendo as linhas 8 e 9 aqui? No próprio elemento H1, eu tenho um atributo style que eu posso usar e posso colocar, entre aspas, aqui todas as minhas propriedades, os meus blocos, né? Meu bloco de declaração, né? Propriedade color azul, background yellow, border, um pixel solid black. E para o parágrafo, style color red, vermelha. Então, é possível você criar estilos com folhas externas, com folhas internas e inline. Lembrando, quando que você vai usar o inline? Só quando você tiver uma coisa desse tipo que eu acabei de dizer para vocês sobre Content Management System, que você não tem permissão. Ah, e tem um exemplo de e-mails também. Eu devo ter colocado aqui, vou mostrar para vocês. É porque alguns clientes de e-mail removem os estilos por CSS. Às vezes você está fazendo mala direta, né? Aí você recebe aí envia aqueles e-mails para os seus usuários que são clicáveis, tem aquelas imagens nos e-mails, né? Você clica, vai para uma página. Normalmente os clientes de e-mail removem esses estilos. Aí para resolver esse problema, o pessoal cria estilo inline no seu e-mail, no texto do seu e-mail, justamente para driblar essa característica, né? Então a dica é, não use estilos inline, né? A não ser que realmente você não tenha outra forma. Porque são muito ruins para manutenção. Você vai ter que atualizar esses estilos em múltiplos lugares, caso você precise, né? E se você for pensar também,
mistura as coisas, né? HTML é para estrutura e semântica, CSS é para característica de estilo, de apresentação. São interesses separados, distintos. Se você coloca tudo no mesmo código, fica difícil da manutenção, fica difícil trabalhar em equipe, porque repara, se você tem um especialista em HTML e um especialista em CSS, eles podem trabalhar separados, né? A pessoa especialista em HTML pode entregar um documento HTML para um cara de design, o designer de user experience, né? Ele muda totalmente aquele estilo lá porque ele é especialista em CSS. Se você coloca o código tudo junto, você trabalhar em paralelo assim, fica muito difícil, né? Fica complicado. Existem alguns casos, conforme até já citei para vocês, né? Que nós não temos saída. Aí nós temos que usar estilos inline. O exemplo que eu dei para vocês, e está colocado aqui novamente, é que alguns clientes de e-mail, né, eles removem esses estilos embutidos dentro dos e-mails, né? Então, nesse caso, talvez o pessoal usa algum CSS inline justamente para assegurar que aquele seu e-mail vai exibir bem, independente de qual que é o cliente de e-mail que a pessoa está usando, seja o cliente de e-mail online, tipo Gmail, ou um Outlook, né, que você instala um cliente na sua máquina, coisas desse tipo. Às vezes você quer dar um look and feel consistente para todos esses clientes de e-mail, talvez você tenha que usar estilos inline. Vamos falar um pouco mais de CSS, vamos falar um pouco mais de seletores. O tópico é muito amplo, né, pessoal? Então a gente está usando uma abordagem aqui que incrementalmente nós vamos apresentando os tópicos, até para não deixar vocês sobrecarregados com muitas informações do mesmo tópico e talvez não conseguir assimilar, né? Vamos fazer aos poucos. É a estratégia que a documentação que eu vejo lá do MDN utiliza e eu acho que é uma estratégia boa, sim. Então nós já vimos, nós usamos o conceito de seletor CSS para ter como alvo algum elemento no meu documento HTML. Posso ter como alvo algum elemento em particular, um conjunto de elementos, ou inclusive elementos baseados na localização daquele elemento no meu documento HTML, ou até no estado do meu documento, no estado do meu elemento. Lembra que a gente viu do clique lá? Um link pode ser clicado quando eu estiver passando com o mouse sobre ele, ou seja, eu posso capturar estilos nesse nível de granularidade, né? A dica que fica é, se você está colocando um estilo e está testando no navegador e aquele estilo não está sendo aplicado, né, é que provavelmente o seu seletor não está justamente alcançando aquele elemento que você está supondo que ele alcance. Às vezes você está com alguma regra lá que está impedindo. Porque a gente vai ver que existem algumas questões aqui, porque o seu documento CSS vai crescer muito, a sua folha de estilo. E às vezes vocês vão ter mais de uma regra que estão aplicando para o mesmo elemento. E às vezes você não percebe. Aí, às vezes, a regra que está sendo aplicada é aquela que você está achando que não é aquela que você está visualizando. Tá? Mas nós vamos discutir um pouco isso daqui para frente. Tá, então como que funciona, né? Então toda regra CSS inicia com seletor, ou então com uma lista de seletores que vão ser utilizados para objetivar os seus elementos dentro do seu documento HTML. O, o conteúdo é amplo de seletores, o assunto é vasto. Aqui só alguns exemplos, nós já vimos basicamente todos eles, né? Aqui na linha 1 eu tenho o seletor H1, aqui na linha 2 eu tenho o seletor baseado no estado do meu link, na linha 3 eu tenho o seletor de classes, na 4 de UID, eu posso ter o asterisco que está dizendo todos os elementos HTML, e assim sucessivamente. Mas, de novo, nós não se preocupem ainda, vamos aprendendo aos poucos, embora nós já tenhamos aprendido basicamente todos esses que estão aqui presentes, né? Nós vamos aprender todos esses ao longo da nossa caminhada. E também colocando mais uma vez claro para vocês que o objetivo desse curso aqui é fornecer aquele mínimo necessário para que vocês consigam depois sozinhos avançar dentro de programação web, seja front-end ou back-end. Então, muito do que vocês estão aprendendo aqui, eu acredito que vocês vão complementar depois sozinhos, caso vocês se interessem pela profissão de front-end development, né? Então, todo o conteúdo do sítio eletrônico lá do MDN, do Mozilla Development Network, vai entrar em detalhes, complementando tudo aquilo que nós estamos trabalhando aqui. Eu acredito que seja uma boa estratégia para vocês continuarem os estudos, mesmo depois que nós terminarmos esse curso. Por que nós falamos essa questão de que às vezes você não consegue identificar onde está o problema? Você coloca o elemento lá para ficar azul e não fica.
É porque às vezes você tem uma colisão, né? Às vezes você tem várias regras, às vezes várias regras estão aplicando no mesmo elemento e você está achando que uma delas que está sendo aplicada e na verdade é essa outra. Então, só para dar uns exemplos para vocês, olha aqui da linha 1 à linha 7. Aqui eu tenho uma folha de estilo com duas regras. Só que as duas regras estão aplicando ao mesmo elemento, o elemento P. Então tem estilos teoricamente conflitantes. Olha o que eu estou dizendo. Das linhas 1 a 3, eu estou dizendo, transforme todos os parágrafos da minha página em fonte vermelha. Só que na linha 5 à linha 7 eu falo que transforme todos os elementos P em azul. Qual que vai ser a cor da fonte? Vai ser vermelho ou azul? No caso aqui, eu já posso antecipar para vocês. A fonte vai ficar azul. É como se fosse a sobrescrita, né? Vamos pensar na orientação a objetos, né? É como se a regra das linhas 5 a 7 estivessem sobrescrevendo a regra das linhas 1 e 3. É, aqui está um exemplo que a gente chama de cascata, né? Não é Cascade Style Sheet, né? Folhas de estilo em cascata. É porque as regras são aplicadas em cascata. No caso aqui, quem está lá para baixo, lá na cascata, lá tem mais peso, né? Então ela é aplicada. É a linha 5 e 7. Mas nem sempre é tão simples assim, tá? Quando você tem cascata fica fácil, mas às vezes é, só o cascata não é suficiente para você determinar, porque você tem a questão de especificidade, né? Existem inclusive uns calculadores online de especificidade, quando você tem folhas de estilo muito complexas, né? Aí às vezes você quer calcular a especificidade para saber qual que vai ganhar, né? Qual regra que vai ganhar caso exista um conflito, né? Aí existem umas calculadoras para ajudar vocês a ver qual que vai dar maior valor, que vai aprender a calcular. Não vou entrar nesses detalhes aqui, porque aqui o objetivo é só pegar a ideia. E principalmente as duas ideias talvez conflitantes, né? Então nós vimos na ideia anterior que quando tem dois elementos com o mesmo nome e aplicando estilos distintos, né, o que está mais para baixo ganha, pela cascata. Mas olha esse caso aqui, né? Repare que na linha aqui é diferente, né? Eu tenho dois seletores diferentes. Um seletor de classe. Eu estou dizendo que é, a- toda classe minha que tem o nome especial, né? Se tiver marcado esse atributo class com esse valor especial, eu vou colocar a fonte para vermelha. E todo parágrafo eu vou colocar para azul. Mas se você olhar o código aqui da direita, HTML, olha o que eu tenho. Eu tenho um parágrafo e dentro do parágrafo, o parágrafo tem um texto, né? What color am I? Que cor eu sou? Tem o texto lá do parágrafo. Só que esse parágrafo está com o atributo class, com valor especial. Ou seja, eu tenho duas regras ali na esquerda. Uma regra fala para eu pegar a classe com valor especial. Eu tenho exatamente esse parágrafo aqui, ó, que tem a classe especial. E fala que a cor é para ser vermelha. Ou seja, quer que o texto What color am I seja vermelho. E interrogação, né? Só que logo na sequência eu tenho um P que fala que essa cor tem que ser azul. Eu queria que vocês pensassem, né? Qual que vai ser a regra? O parágrafo vai ficar vermelho ou vai ficar azul? Conforme vocês devem ter percebido, até para eu poder dar completude no assunto, né? O exemplo aqui é outro. Aqui o que vai ganhar é o vermelho, tá? Porque aqui eu não estou aplicando cascata. Repara que não é elemento P definido duas vezes. Não, não é isso. Eu tenho dois elementos distintos, dois seletores distintos. E nós vamos ver que o class ele tem precedência no CSS. O atributo class vence, né? Faz com que o parágrafo fique vermelho. Então a resposta para isso é vermelha a cor, né? Uma classe, o atributo class é descrito na especificação CSS como mais específico, né? Tem prioridade quando comparado com um seletor HTML, um seletor de elementos CSS, então ele vence. Se você for pensar, é o mesmo conceito lá de prioridade de operadores que a gente tem na matemática e programação, né? O que é primeiro, multiplicação ou adição? Vocês sabem isso, né? E às vezes você quer alterar essas questões. E lá a gente viu que a gente usa parênteses, né? A gente vai ver que aqui você tem regras de calculadores de especificidade, caso você queira trabalhar, e tem algumas técnicas que eu vou mostrar para vocês, né? Então a mensagem é, porque às vezes vocês vão perder algum tempo, vocês vão colocar a regra CSS,
E não vão entender por quê, porque vocês vão lá dar um reload no navegador e parece que não vai ser aplicado, né? É porque às vezes acontecem esses conflitos, né? E quando tiver conflitos, às vezes você não tem só a cascata, você tem a questão da especificidade. Às vezes é isso que pode estar acontecendo. Então, se você tiver com algum problema, dê uma pensada se não pode ser isso. Identifique os estilos que estão conflitando. Talvez comente um deles, né? Porque justamente por eliminação você consegue chegar, talvez, qual que é o problema. Vamos rever um pouco sobre as propriedades e os valores, porque nós vimos que as nossas regras são constituídas de seletores, bloco e declarações de bloco. E as declarações são formadas por propriedades, dois pontos, valor da propriedade. Então, aprender CSS é muito de aprender quais são as propriedades disponíveis para vocês e quais são os valores que vocês podem usar para cada uma dessas propriedades, né? Então, o que é uma propriedade? É o nome de uma variável, né, pessoal? Uma propriedade é o conceito de um atributo, de um objeto em orientação a objetos, né? É o nome de um identificador que vai nomear aquela propriedade que você quer aplicar algum estilo. Exemplos de nome de propriedades dentro da especificação CSS: font size, width, background color, são tudo propriedades que nós temos dentro da linguagem, né? E os valores são justamente os literais, os valores que vocês podem colocar para esses identificadores que são as propriedades. Mais uma vez, né? Eu acho que é difícil você querer ficar decorando os valores possíveis para todas as propriedades. Lembre que aquela dica que eu dei para vocês, que eu estou usando direto depois que eu aprendi, né? Tem uma dúvida, alguma propriedade CSS? Coloca o nome da propriedade, MDN no Google. Ele vai me dar um link da página de referência MDN, que vai ter vários exemplos de uso daquela propriedade e os valores permitidos. Ou lembrando que tem o autocompletado Visual Studio Code também, né, que te dá, teoricamente, um help. Mas eu gosto de ir na página do MDN porque lá já tem alguns exemplos implementados, eu vou clicando nos exemplos e vou vendo um preview à direita de como aquela propriedade afeta o meu elemento, né? Aqui eu tenho dois exemplos, né? Aqui à esquerda, repare que eu tenho uma folha de estilo com duas regras. A primeira regra tem um seletor H1, que é aplicado, no caso aqui, dois pares de propriedades valores, cor azul, cor de fundo amarela. E a segunda regra, para o seletor P, cuja cor é vermelha. Lembrando que essa propriedade, junto com o valor, é o que a gente chama de declaração CSS. É por isso que o nome daquele bloco é bloco de declarações. É um bloco de declarações CSS. E todos esses conjuntos de declarações CSS estão dentro do que eu acabei de falar para vocês de bloco de declaração CSS. Tem dois blocos de declarações CSS aqui. Um bloco de declaração CSS para o seletor H1 e um bloco de declaração CSS para o seletor P. Então, o que nós chamamos de regra, ou de rule sets, ou de rule, são os dois nomes que a gente usamos, né? É esse combo formado pelo seletor, pelo bloco de declarações CSS e por cada declaração CSS em particular, que é constituído da sua propriedade, dois pontos e valor associado. Então, aprender CSS, conforme eu disse, é configurar essas propriedades com os valores específicos para aquele seu objetivo dentro do seu documento web, né? Esse é a grande sacada do CSS. Lógico, você tem que saber algumas regras, né? Mas basicamente, estudar CSS é saber aplicar valores a determinadas propriedades. E cada propriedade do seu respectivo valor ou respectivos valores são separados por um sinal de dois pontos. E também, da mesma forma que HTML é mais permissivo, porque HTML é uma linguagem interpretada, mas a gente viu que quando o seu navegador HTML ele pega um elemento lá que ele não reconhece ou que ele é muito novo e ainda não foi implementado naquele navegador, o navegador apenas desconsidera e continua para a próxima linha, né? O seu sítio eletrônico vai ser exibido da mesma forma. CSS é a mesma forma, né? Se você colocou alguma propriedade que o navegador não conhece, algum valor que não é válido para aquela propriedade, isso vai ser completamente ignorado pela implementação do seu navegador web, pelo módulo de CSS implementado no seu navegador web. Mais um exemplo aqui, só para vocês verem que esses valores não tem uma regra, né? Depende da sua propriedade, você tem uma forma de declarar esses valores.
Mas às vezes esses valores eles são permitidos vocês usarem resultados de chamadas de funções CSS, tá? Olha um exemplo aqui de HTML na linha 1 aqui. Repare que o texto é só isso, né? The inner box is 19%, né? Minus 30 pixels. Né? Basicamente o que eu estou dizendo é o box interno é 90% menos 30 pixels. Tá, é um texto, tá? Um texto. Repare que eu coloquei esse texto, englobei esse texto com uma div. Lembrando que div é um elemento não semântico, tá? Mas é um elemento em bloco. Ou seja, e dei uma classe para essa div. Por que eu dei esse class? É só para poder acessar isso aqui via JavaScript ou via CSS, pelo seletor, né? É, seletor de classes, no caso. E observe que esse div eu coloquei dentro de um outro div. Então, na verdade, eu tenho dois divs e o div interno que está o meu texto. O div interno eu chamei de box e o div externo eu chamei de outer. Externo, né? Seria externo. Box externo. Vamos ver. Então, tendo entendido qual que é esse meu HTML, vamos pegar minha folha de estilo. Repare que eu criei uma regra para o meu div interno, que é o meu box. Como que eu acesso um atributo class? Coloco ponto no meu seletor. Ponto box. Está dizendo que eu estou querendo pegar o meu atributo class com valor igual a box. Está aqui. E também estou associando, querendo pegar essa div externa. Como que eu pego a div externa? Eu dei o nome de class alter para ela, dou então ponto alter. O ponto, então, é o atributo class. Alter é o valor do atributo. Então, a linha 1 e a linha 5, eu consegui pegar a referência para esse class do div externo e esse class do div interno, respectivamente. Quais são as propriedades? Quais são os valores? Qual o estilo? Para o mais externo, eu coloquei uma borda de 5 pixels de espessura. Ela não é pontilhada e ela é preta. E para o box interno, eu coloquei 4 propriedades. Mas o que eu quero mostrar mais importante para vocês aqui, nós vamos discutir todas. Mas o mais importante aqui, repare que a largura, a propriedade width, largura, qual que é o valor dela? Eu chamei uma função CSS. Tem essa função que chama calc, ok? É uma função mais nova. Como que ela funciona? Ela calcula, você passa alguns parâmetros e ela te dá uma largura, com base naquilo que você estabeleceu. No meu caso aqui, eu coloquei como parâmetro 90% menos 30px, porque é essa que eu quero que seja a largura para isso aqui. Então, o mais importante aqui ainda é não se preocupar como funciona. É saber que os valores de uma determinada propriedade, eu posso colocar o literal, por exemplo, que 10px. Aqui está o red ec purple, que é o roxo, color white. Eu posso colocar esses valores assim, de acordo com a documentação, ou os valores podem ser retornados por resultado de uma função. Eu sei que você deve estar podendo imaginar, eu vou colocar aqui para vocês verem qual que é o resultado disso aqui. É que eu estou forçando mesmo para vocês irem imaginando o que, que isso aqui vai acontecer, né? É uma forma de estudar. Mas eu já vou colocar aqui o resultado para vocês. Então, no exemplo aqui do calc, da função calc, a gente está solicitando a largura do box. Você está querendo dizer que o meu box seja 90% e eu vou subtrair 30 pixels. Talvez você já tenha matado a charada. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu não tenho dois boxes? Se eu estou dizendo isso aqui, o box interno tem 90%, eu vou conseguir justamente ver aonde que termina o box e onde que termina outro, né? Justamente, por que que eu vou tirar 30 pixels? É, porque justamente eu vou conseguir colocar um espaço lá dentro desses 90%, os 10% restantes, eu vou ter um espaço para vocês poderem visualizar. Aqui, ó, é isso aqui, ó. Então repare que eu tenho dois boxes. Então vamos lá. Eu tenho dois boxes, né? O externo e o interno. Mas como que eu vou enxergar eles, né? Eu falei que o box interno ele tem 90% da largura menos 30. É o roxo aqui, ó. E o externo é o completo. Então vamos lá, parte por parte, para a gente entender. Vamos começar pelo box externo aqui, tá? Então o box externo é a largura toda. Repara que ele está com uma borda preta, uma espessura considerável, né? Então, o box externo tem uma borda de 5 pixels, sólida e preta.
Só que o box externo, conforme a gente viu aqui, logo na sequência, sem ter nenhum texto, eu já inicio um box interno. Né? Então, teoricamente, um box está nos mesmos limites do outro. Né? Então, para poder enxergar, o que eu fiz? No box interno, eu diminuí a largura do box interno. E dei um padding de 10 pixels. A gente viu que o padding é a distância do seu texto para essa borda imaginária do box interno. Essa distância de 30 pixels aqui, para não colar. Coloquei a cor de fundo roxa, dentro da minha largura de 90%, menos 30 pixels. Tá? E coloquei a cor da fonte como branca. Então, a minha cor da fonte branca. É isso que foi feito naquele exemplo. Existem outras funções, né? Não é o objetivo aqui. Lá na documentação, lá você tem várias funções que vocês podem trabalhar, tem aula só para isso, né? É, mas você tem diversas funções. A calc é uma, essa rotate é outra função, né? Que você normalmente coloca dentro da propriedade transform. Aqui vocês vão começar a ver o poder do CSS, né? Olha só, repare que o meu HTML não tem nada, tem um div, que eu dei um class de box. Não tem nada. Repare que o meu div não tem nem texto, não tem nada. Né? Então, vamos pensar assim, um elemento vazio, invisível no meu navegador web. Se eu colocar esse elemento lá, igual está na linha 1 aqui, sem nada, isso aqui dentro do body, sem nenhum elemento, eu vou renderizar o navegador web lá, vai ficar em branco, né? Não tem nenhum texto aqui. Só tem metadados, né? Tem atributos que informam alguma coisa. Mas olha o poder do CSS. Eu peguei esse elemento vazio, que não tem nada invisível, e associei ele aqui na linha 1, com essa classe. Aí comecei a trabalhar. Falei que a margem ela tem 30 pixels. A gente vai ver amanhã que a margem é a distância da borda de um elemento para um elemento externo. Estou falando que esse box aqui que eu estou associando vai ter 100 pixels de largura e 100 pixels de altura, ou seja, vai ser um quadrado. Né? Um box com a mesma largura e altura é um quadrado. Estou dizendo que esse quadrado, então, vai ser roxo. E estou querendo rotacionar esse quadrado 0,8, ou seja, eu vou inclinar esse quadrado aqui. Olha o que vai acontecer. Ou seja, repare que HTML eu tinha um elemento vazio, sem nada, sem nenhum texto, invisível, só com o atributo class lá que eu associei via regra CSS. A regra CSS que fez tudo. E repare que eu fiz isso com div, mas eu poderia ter feito um parágrafo e feito a mesma coisa. E ter rotacionado o meu parágrafo, digamos assim, né? Função rotate. Eu acho que começa a perceber qual que é o poder do CSS. O CSS hoje em dia, nessas novas especificações, a partir do CSS3, que é todo modular, você faz inclusive animações só com o CSS. Ela é muito mais poderosa do que há alguns anos, né? Outro conceito muito legal assim de CSS, pelo que eu estou estudando, eu vejo que é muito usado quando a gente vai fazer design responsivo. É o conceito de @rules, né? Regras. Você coloca o o arroba, e alguma regra específica. Você tem uma regra muito usada atualmente que é o media query, que é justamente para você é, poder mudar o layout do seu documento web, do seu site, de acordo com as dimensões do viewport do seu usuário. Tá? Então, é muito usado para isso. Mas só para, de maneira mais formal, né? Então, a pronúncia disso aqui é @rules, né? Regras. @regras. Né? Para que serve isso? Né? Para fornecer algumas instruções para o navegador de como deve ser funcionado a aplicação de estilo dentro do seu documento HTML que está sendo renderizado pelo navegador web. Um que é usado, eu nem vou usar muito esse aqui agora, é o @import. O @import é muito usado quando você queira adicionar múltiplas folhas de estilo dentro do seu documento. Nada impede que o meu documento web ele tenha várias folhas de estilo, vários arquivos associados. Tá? Uma das formas que você pode fazer é criar vários elementos link dentro do head, cada um apontando para um lugar diferente. Uma outra possibilidade é você usar essa regra import. Né? Ela possui um desempenho melhor. Eu posso, inclusive, cadastrar nesse import aqui várias outras referências que eu quero que seja importadas sob demanda pelo meu navegador web, melhorando talvez a minha performance. Mas o que eu queria trazer mais para vocês hoje é esse outro aqui, né? Que
que é esse aqui está bombando, né? Todo mundo hoje em dia que vai trabalhar com layout responsivo trabalha com esse at media, essa regra aqui, at media, né? Por que ela facilita, né? Ela permite você aplicar determinadas regras de estilo de layout de acordo, por exemplo, com a largura do seu navegador web. Observe que quando a gente trabalha com web agora, hoje em dia, a gente tem que pensar que o nosso cliente pode ser um iMac, pode ser um laptop, pode ser um tablet, pode ter orientação paisagem, ou pode ser retrato, pode ser uma impressora que eu quero mandar imprimir. Ou seja, os meus user agents, lembra? Que é um módulo em software que atua como cliente do seu código HTML, são diversos, né? E você não cria uma página para cada um desses tipos. Você tem que ter uma forma de identificar qual que é esse viewport e, dependendo do tamanho desse viewport, você aplicar uma regra de negócio que faz com que o seu CSS seja aplicado de forma diferente. Essa aqui é a ideia. Então, depois a gente vai comentar uma outra questão que hoje em dia a gente consegue, quando você vai projetar para múltiplos dispositivos, múltiplos viewports, a tendência hoje em dia é que você faz o mobile first, né? Você projeta inicialmente para dispositivos com resoluções larguras pequenas, tipo dispositivos celulares, né, dispositivos móveis. Depois você vai projetando layout para dimensões maiores. Mas essa é uma outra discussão. Mas o que eu queria mostrar para vocês, olha que coisa interessante. Observe que aqui eu tenho duas regras CSS. Uma regra da linha 1 a 3 e outra regra da linha 6 a 9. A regra da linha 6 a 9 está precedida com um at rules, com uma regra. Que regra é essa? Uma regra de mídia, que é essa regra de mídia para o layout responsível. Repare que o que eu estou dizendo. Eu tenho uma mini largura de 30 em. Imagina que a em é uma unidade, tá? Tipo que a gente fala pixels, porcentagem, só que ela é relativa. Pixel é absoluto, né? Sei lá, quero 50 pixels, né? Está dizendo coisa desse tipo. O em está associado com o elemento pi. Existe uma lição só sobre unidades de medida e valores lá na documentação da MDN, caso alguém tenha interesse. Mas por enquanto aqui, o objetivo é outro. É só você perceber, talvez aprender a ler isso aqui. Então observe que as duas regras são conflitantes, entre aspas, né? Porque ambas aplicam para o elemento body. Se aplica para o elemento body HTML, aplica para todo o meu viewport. Eu estou dizendo que a cor de fundo do meu navegador web, mais especificamente do meu viewport, ela vai ser rosa na linha 2. Só que na linha 7 eu falo que minha cor de fundo vai ser azul. Então vai ser rosa ou azul a cor de fundo no meu viewport? Vai depender de uma regra. Como que é essa regra? É o arroba mídia. O que eu estou dizendo ali? A leitura, às vezes, é que a leitura é o oposto, para facilitar, tá? Pensa assim, para viewports maiores que, com larguras maiores que 30 em, a cor é azul. Para viewports menores que 30 em, a cor é pink, rosa. Então vamos lá de novo, né? Aqui eu peguei um exemplo só para vocês verem, né? Coloquei um texto qualquer aí, fiz um H1 ali, centralizei meu H1, né? Mas olha a regra que eu coloquei. É o mesmo documento, HTML, tá? Mas olha o que eu estou dizendo. Quando eu redimensionei o meu viewport, o meu navegador web, quando o meu navegador web ele está com menor que a largura, quando a minha largura está maior do que 30 em, ela fica azul. Quando ela está menor do que 30 em, ela fica rosa, a minha cor de fundo. Então repare que agora eu consigo mudar a cor de fundo do meu site de acordo com a largura dele, usando a regra @media. Tem várias outras propriedades que vocês podem trabalhar, várias outras regras que vocês podem utilizar, mas já estou adiantando. Layout responsive, o pessoal está usando muito esse @media aqui. Só se ficou uma curiosidade, repare que aqui é muito comum a gente usar texto falso, sabe? Só para fazer os nossos layouts, para ver como está ficando. Em vez de você não tem conteúdo para testar, você está testando CSS, layout, você não está preocupado com texto, né? O que eu estou usando normalmente, eu entro nesse site aqui, o lipson.com, e aqui você pode selecionar. Aqui você vem e fala assim, eu quero gerar 50 parágrafos. Aí você pode customizar, né?
como que eles vão aparecer, qual que é o texto que vai aparecer, vai ser uma coluna, várias colunas, coisas desse tipo. Aí você pode gerar texto aleatório. Aí você pega o texto e cola. Repara que aqui eu tirei texto aleatório, né, para colocar nesse meu exemplo aqui. Existem vários online dessas coisas aqui. É, alguns elementos HTML, alguns elementos CSS, algumas propriedades CSS, você tem notação shorthand, ou seja, para você escrever a propriedade mais rápido. Olha que bacana. O padding é uma delas. Então, padding, conforme eu disse para vocês, é aquela distância entre o conteúdo textual e aquela borda imaginária que existe no box que envolve esse elemento. Então, padding é essa distância. Se você tiver no Word, o padding é aquela distância entre o texto e a borda de uma célula na sua tabela. Você coloca uma tabela no Word. Aí você coloca lá um texto dentro de uma célula. Aquela distância que vai do seu texto até essa margem da célula, que pode ser invisível ou não, conforme você configura, isso é chamado padding, tá? E quando eu vou configurar o padding, eu posso usar uma sintaxe, digamos assim, extensa, verbosa, igual vocês estão vendo aqui à direita. Olha só, como é o padding é um box, eu posso colocar a distância do meu texto para a margem imaginária superior, para a margem imaginária inferior, para a margem imaginária direita ou para a margem imaginária esquerda. Posso configurar o padding para cada uma dessas margens. Padding para a margem superior, padding para a margem direita, para a margem inferior ou para a margem esquerda. Posso. Ou eu posso usar uma notação shorthand. Em vez de usar padding top, padding right, padding bottom e padding left, estou usando só padding. Aí eu coloco 4 valores. Aí você tem que saber a interpretação. O primeiro valor é top, para cima, direita, para baixo e esquerda. É só você sentir o sentido do relógio, né? Então vocês vão poder usar, às vezes, para algumas propriedades, vocês vão ter uma anotação resumida para vocês escreverem menos código. Aí vocês têm que começar a entender quais são os valores possíveis. É aquela dica, né? Tá em dúvida? Digita padding, MDN no Google, cai na página lá de exemplo, aí vai ter vários exemplos de valores possíveis. Eu posso, por exemplo, ter uma anotação aqui que eu vou ter 2 valores só. Vamos supor que eu tivesse colocado 10 e 15. O que eu estou dizendo? O primeiro valor seria o topo e o bottom, a parte superior e de baixo. Eu daria dizendo 10 pixels para o padding entre o meu elemento e a margem superior, invisível, e 10 pixels para o padding para essa borda inferior invisível, e 15 pixels para a esquerda e para a direita. Seria uma outra forma de eu ter uma anotação concatenada mais rápida. Só mais um exemplo. Aqui é um outro exemplo de função. Agora já estão vendo que eu posso ter funções. Não precisa aprender quais funções por enquanto são essas. Essa função aqui, por exemplo, quem tem dúvida, é para você colocar uma imagem de fundo de um box do seu elemento HTML. Eu posso colocar lá, sei lá, um div, um parágrafo e falar que o meu fundo daquilo lá vai ser uma imagem. Posso falar que essa imagem vai repetir, não vai repetir, ela vai ser fixa, não vai ser fixa, coisas desse tipo. Mas não é o objetivo aqui, né? É só para dizer que essa linha 1 aqui, observe que para a propriedade background, eu tenho shorthand para ela. Em vez de eu fazer essas 5 propriedades que vocês estão vendo aqui embaixo, background color, background image, background position, background repeat e background attachment, eu estou fazendo uma só, que é background. E coloco as 5 valores aqui dentro, que vai corresponder a esses estilos definidos aqui embaixo. Só cuidado, porque às vezes quando você está usando shorthand, às vezes você está usando uma sintaxe então resumida para colocar as propriedades. Só que às vezes você tem que lembrar que às vezes quando você faz uma coisa resumida, nem tudo você está colocando os valores lá. Alguns ficam implícitos, são colocados para os seus valores defaults, para os seus valores iniciais, por exemplo. Então às vezes você tem que lembrar disso porque às vezes você pode ter algum erro de interpretação achando você não está atribuindo apenas aqueles 2, por exemplo, que você colocou na anotação resumida. Você está aplicando para 4 elementos. No caso do padding, né? A gente viu, se você colocou o padding com 2 valores, os valores aplicam para os 4 lados do meu elemento, não para os 2. É só lembrar disso. Uma parte simples aqui, lembrando, né? Eu acho que todo mundo já sabe, vocês são da ciência da computação, que comentários são coisas importantes no nosso código-fonte, né? Porque você vai voltar no seu código
depois de anos, né? E às vezes tem algo complexo, você quer lembrar o que que faz. E às vezes você vai pegar código de terceiros. Quando o código não está comentado, fica difícil. Então vocês vão começar a pegar, então não estou preocupado se vocês entenderem o que está escrito aqui, não. É só vocês perceberem o estilo, né? Tem gente que coloca essas linhas assim, pontilhadas para começar a separar seções da sua folha de estilo. Tá vendo aqui um comentário de múltiplas linhas, começou com barra asterisco, termina com asterisco barra, né? São os comentários que a gente faz em CSS, tá? É só para vocês verem que deixa o nosso texto mais legível. Também a gente às vezes usa comentário para aquilo que eu comentei com vocês, para depurar. Observe que aqui eu tinha um exemplo que eu estava com aquele problema, né? Qual o seletor que é aplicado primeiro? A gente já sabe que é o ponto class. E não é, aqui não é a cascata sendo aplicado. Quando você identificar os elementos que estão conflitando nos seus seletores lá e você não está achando, comenta um deles e roda de novo, né? Interpreta de novo o navegador, só para você ver se, né, questão de especificidade que está fazendo com que determinado elemento seja estilizado e não aquele que você esteja achando que deveria ser, né? E também com relação ao espaço em branco, né? Quando a gente fala de espaço em branco, a gente está falando espaço em branco, tabulações, caracteres de nova linha, né? Aqui é igual HTML, né? HTML ignora espaço em branco, CSS também ignora. Mas a gente normalmente coloca espaços em branco para tornar mais fácil a leitura da nossa folha de estilo, né? Repare que é muito mais fácil eu ler essa folha de estilo com espaço em branco, com comentários, do que eu ler, por exemplo, uma folha de estilo desse tipo aqui, ó. Essa folha de estilo aqui é exatamente essa aqui. Só que essa primeira está muito mais documentada, está muito mais claro da manutenção, né? Eu não estou encapsulando, colocando, sobrepondo várias dessas folhas dentro da mesma linha, né? Encavalando, entre aspas, todas essas declarações, né? Eu acho que fica difícil dar manutenção em coisas desse tipo. Só cuidado com o espaço em branco é ignorado, mas não quer dizer que espaço em branco não vai dar erro de compilação, não, não, não vai dar erro para vocês, né? Tem que ter cuidado. Por exemplo, aqui está certo, né? Estou colocando aqui na linha um a propriedade imagem, dois pontos, espaço, o valor zero, espaço alto. Ok. São dois valores possíveis para a margem. Né? O alto, para quem não sabe, permite normalmente eu alinhar aquele meu box, alinhar horizontalmente dentro do meu viewport. Aqui é a mesma coisa, padding left, dois pontos, espaço, ok, sem problemas. Mas aqui eu tenho erros, olha só. Olha lá, o zero alto está sem espaço. Isso aqui é um erro. Esse valor, esse literal não é permitido para a propriedade margem. Falta um espaço aqui. Aqui eu tenho outro erro. Repare que padding left é uma propriedade. Não é padding hífen espaço left. Tem um espaço a mais aqui, ó. Esse espaço está fazendo com que o browser interprete a propriedade como se seja em padding hífen apenas. Aí está errado. Então, conforme eu disse, o zero alto aqui nesse meu exemplo está errado, né? Não tem espaço. E no de baixo aqui, o padding hífen não é uma propriedade. Eu tenho padding left, mas padding hífen não. Já na reta final aqui dessa gravação, então, resumindo, como que funciona por debaixo dos panos CSS, né? Então, só uma visão rápida aqui de como que o navegador enxerga a aplicação de CSS nos documentos, né? Nós já sabemos, basicamente, porque a gente sabe quando a gente faz uma requisição HTTP, nós já vimos que nós recebemos o nosso documento HTML via rede, e esse documento HTML, os navegadores criam uma representação orientada a objetos desse documento em memória chamado DOM, né? E é em cima desse DOM que os CSS são aplicados, né? Então nós já sabemos basicamente qual que é o funcionamento. Então como que funciona realmente isso aqui, né? Então quando o navegador exibe um documento, né, ele combina o conteúdo daquele documento com as regras de estilo que nós queremos aplicar. Basicamente são 6 estágios desse processo que o navegador faz, né? Então, primeiro, carrega o HTML, faz um parse desde o início do documento até o final, linha a linha, é interpretado, né? Na medida que vai fazendo parse no seu documento HTML, o navegador vai criando a sua árvore do DOM, que é aquela representação orientada a objetos do seu documento. E, paralelamente, isso aqui varia de navegador para navegador, tá, pessoal? Isso aqui é apenas um esquema resumido, né?
Mas possivelmente, paralelamente, na medida que está sendo criado o DOM, começa a ser carregado o CSS e fez o parse do CSS. Da mesma forma que eu carrego o HTML e faço o parse, o navegador carrega o CSS e faz o parse. Uma vez que fez o parse CSS, aplica essas regras CSS dentro do DOM que está sendo criado. O CSS aqui, os seletores vai ter como alvo os nós do meu DOM, né? Acessou aquele nó, aplica o estilo e exibe na tela. Essa que é a ideia. Então, lembrando, isso aqui é uma versão simplificada, né, pessoal? Cada navegador web implementa de uma forma diferente isso aqui. Mas os passos, de maneira assim, simplista, diremos, são esses aqui, né? Então, só lembrando do DOM, nós já vimos, né? O DOM é uma estrutura em formato de árvore, que é criado pelos navegadores web, e cada elemento do seu documento HTML é gerado um nó para ele. Pode ser um elemento, pode ser um atributo, ou nunca esqueçam, o texto do seu elemento, ou seja, o conteúdo do seu elemento também vira um nó. Aquele texto que você colocou Hello World lá qualquer, ele é um nó também dentro do seu DOM, né? Porque quando você cria o seu DOM, fica mais fácil você saber quem está no mesmo nível, quem é pai de quem é filho de quem é irmão de quem. Basicamente, com essas questões, nós conseguimos endereçar os meus elementos do DOM. Então, saber o DOM é muito importante para você depurar. E lembrando, porque quando você tiver, principalmente com JavaScript, CSS também, mas muito com JavaScript, a gente vai estar muito lá na ferramenta, no Browser Developer Tool, né? Que a gente vai estar lá inspecionando os nossos elementos, e aí a gente vai estar inspecionando o DOM, né? Aí vai ser muito mais fácil de identificar quais são aqueles elementos dentro do DOM, onde eles estão, para a gente poder fazer as nossas regras CSS terem como objetivo os elementos específicos que a gente quer realmente do DOM, ou até mesmo via JavaScript, conforme a gente vai ver em aulas subsequentes, que você tem muito esse objetivo, né? Ter como alvo um elemento do DOM, assim como o CSS faz. Tá, então só lembrando como que a gente faz uma representação do DOM, né? Um exemplo bem simples aqui, ó. Da linha 1 à linha 5 eu tenho um documento HTML. Então vamos lá. O elemento P, ele vira o elemento do DOM, essa minha linha 1 aqui. O que as pessoas esquecem, repare que o meu elemento P tem 4 filhos. Não são só os 3 spans. O let's use, que é um texto aqui, é um filho. Então ele é um nó. Então dentro do P eu tenho 4 nós. O nó let's use e os 3 spans. E cada elemento span também tem um elemento dentro dele. Então tem um elemento, tem um texto, tem um conteúdo. Esse conteúdo também vira um nó dentro do meu DOM. Então, quando eu tenho coisas desse tipo aqui, repare que o meu browser vai interpretar, né? Cascade Style Sheets. Lembrando que o browser ignora espaços em brancos, né? Cascade Style Sheets vai interpretar dessa forma. Mas nós vamos ter todos esses elementos do DOM sendo criados aqui. Tá, então nós aplicamos CSS. Na verdade, quando você faz uma regra, o seletor, a gente fala que a gente está aplicando em cima do documento HTML, mas na verdade está sendo aplicado em tempo de execução, de interpretação em cima do DOM. Né? Então, no meu caso aqui, só para a gente lembrar aqui, eu posso ter criado aqui uma regra CSS para o spam. Se eu criei uma regra para o spam, é para os elementos envoltos nas linhas 3, 4 e 5. O que eu estou dizendo para esses elementos? Qual que é o estilo? Né? Que eu quero uma borda de 1 pixel, sem ser pontilhada, preta. Tá? E com uma cor de fundo lima, verde, né? Então, basicamente, a minha saída vai ser essa aqui de baixo. Dá para ver claramente cada elemento em um box e dá para ver claramente que o seu conteúdo aqui, ele também é um box dentro do seu DOM. O que acontece se o navegador encontra um código CSS que ele não entende? Conforme a gente já viu, ele apenas ignora, né? Ele parte para a próxima declaração CSS ignorando aquela. Às vezes é porque você escreveu a propriedade errado, às vezes é porque você colocou um valor errado para aquela propriedade, ou às vezes está certo. Mas lembrando que às vezes você está usando uma propriedade de uma especificação CSS que ainda não está implementado no navegador web. Aí o seu navegador vai ignorar, né? Para esses casos, o pessoal usa uma técnica bem assim interessante, que é comum usar. E pelo fato também deles ignorarem e uso de cascata de interpretação, né?
Olha que legal. Olha no documento HTML. I want this text to be large, bold and blue. Eu quero que este texto seja grande, negrito e azul, né? Aí, o elemento P, eu fiz uma regra. Para o elemento P, né, eu quis falar que a cor é azul. Só que aí o rodo não é azul. No caso aqui a gente sabe por quê, né? Porque sabe porque foi digitado errado. Color aqui tá com um U. Está usando inglês britânico. O padrão de especificação HTML, CSS, JavaScript é inglês americano. Então color com um vai ser ignorado. Então não vai ficar azul. É, então, nesse caso, o que acontece é que o navegador não faz nada. Ele não interpreta aquilo e não consegue resolver. Mas conforme eu disse para vocês, aí o pessoal baseado nessas questões usa uma técnica de talvez de sobrescrita. O que que o pessoal faz normalmente? Usa esse fato para colocar alternativas. Ah, eu não sei se meu navegador vai suportar. Então o que que eu faço? Eu coloco lá um estilo que eu sei que a maioria suporta. E na linha de baixo eu coloco o estilo que eu não tenho certeza. Porque aí o navegador passa pela linha de cima, coloca aquele estilo que todo mundo suporta. E vai para a linha de baixo. Chega na linha de baixo, se aquele estilo não for suportado, não tem problema. O anterior já foi aplicado. Se o navegador suportar, eu aplico aquele novo estilo sobrescrevendo o anterior. Aqui um exemplo. Aqui, ó. Alguns navegadores web antigos não funcionam, não aceitam aquela função calc que eu mostrei para vocês. Aí o que às vezes o pessoal faz? O pessoal coloca duas propriedades iguais. Tá vendo? With. Então, quando o navegador for aplicar esse estilo, ele vai na linha 2 e aplica largura para esse box de 500 pixels. Ok? Aí chega na linha 3, ele tenta aplicar a largura com esse outro valor. Se o navegador web entender essa função calc, ele aplica esse outro valor. Se ele não entender, não tem problema. Ele já aplicou na linha 2 algo que é entendido para todos os navegadores, que é a notação de pixels. Então ele aplicou o estilo mesmo para navegadores, para todos os navegadores, e aplicou um estilo em particular para aqueles que suportam a notação calc.